No exercício de hoje, nós vamos interpretar a blusa Tomara que Caia. Nós vamos aplicar aqui a técnica de recorte e a conversão de pence. Para isso, nós vamos preparar os nossos dois bloquinhos de frente e de costas, né? Conforme as medidas que nós temos aqui no exercício. Um painel de 40 por 30 e um outro painel de 30 por 30, mas também poderá ser de 40 por 30. Nós temos aqui uma altura de 12 centímetros até obter a nossa medida de cintura, 16 centímetros para nós termos a medida de busto. Então, neste exercício, nós vamos usar duas medidas básicas, que é cintura e busto. Vindo para o nosso manequim, a interpretação do nosso exercício no manequim de prova, ela inicia com a marcação do nosso desenho, da nossa blusa Tomara que Caia. Então, eu vou marcar com um fitilho de outra cor, pode ser também da mesma, mas enfim, é melhor para que a gente enxergue melhor o campo de trabalho desta modelagem. Então, ele é uma blusa Tomara que Caia com recorte curvo aqui na linha do busto, né? E ele segue até a linha do centro das costas, né, com a marcação, e até a linha do pequeno quadril, iniciando na frente, indo até o centro das costas. Nós vamos seguir a nossa linha do recorte princesa para trabalhar o nosso primeiro recorte. Então, o nosso painel já preparado e traçado, mostrado anteriormente, ele vai ser fixado a partir da linha da cintura. Eu vou achar a minha linha de cintura, vou marcar e, no segundo momento, a linha do busto. Sempre colocando o alfinete daquele jeitinho que ele não vai se mover durante a minha construção. Vou marcar aqui no início da minha linha de marcação de decote, né? E também lá no final do meu painel, aonde eu tenho a minha marcação que vai terminar a minha blusa. Então, eu tenho centro da frente, linha do busto, linha da cintura, linha do pequeno quadril, que é onde eu determinei que vai terminar a minha blusa. Vou trabalhar até a linha do recorte. Então, eu falei que o meu primeiro painel termina na minha linha de recorte princesa, né? Vou marcar a linha do busto, no segundo momento a linha da cintura e por fim, lá no pequeno quadril. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro painel, só falta marcar melhor esta construção aqui embaixo da linha do busto. O que vamos fazer? Vamos trabalhar os dois pontos de marcação na linha do centro da frente, um segundo ponto na linha do recorte. Mais uma colocação e fixando aqui. Então, com isso, eu tenho esse meu painel totalmente ajustado, né? E desenhado segundo o meu exercício. O que eu preciso também agora é retirar esse painel. Eu vou recortar ele, deixando aquela margenzinha sempre de 1 centímetro a 1,5 centímetros, né, de folga de tecido, para que eu possa depois construir o segundo painel. Muito bem. Muito importante aqui são os piques, né, que eu preciso para que esse tecido ele fique mais acomodado nesta linha. Meus piques, né? Com isso, eu tenho o ajuste exato do primeiro painel da minha construção. Eu tenho aqui o painel retirado lá do manequim, né? Esse restante de tecido eu vou preencher a lateral do desenho que eu estou interpretando. Esse desenho aqui, aonde no manequim nós vamos obter este segundo painel. Para isso, é muito importante
que a gente trace uma linha guia no centro deste painel, para que eu possa me organizar enquanto medida de fio. Eu preciso traçar o meu fio exatamente no meio, então eu peguei uma medida de 8 centímetros a partir da lateral, onde eu tenho um alinhamento, né? E vou traçar uma linha paralela, que vai me servir de linha guia. Muito bem. A minha linha... O segundo painel de molde a ser construído é este que inicia aqui no recorte princesa e vem até a lateral do meu manequim. Então, já preparei o meu painel que restou e tracei uma linha guia. Esta linha guia, ela tem que ficar exatamente no meio deste espaço a ser preenchido. Vou fixar ela aqui no manequim, me orientando por este alinhamento de linha de busto e de linha de cintura, sempre olhando aqui para frente para que ele consiga chegar e cobrir todo esse espaço até a linha do busto. Fiz esta conferência, venho para o manequim, vou traçar, vou colocar alguns alfinetes aqui, me orientando pelo alinhamento desse traçado que eu já fiz lá na mesa. Muito bem, está fixado o meu painel no meio do espaço que eu tenho que preencher. Feito isto, eu venho para a colocação, primeiramente, na linha de cintura, né? Retiro o meu alfinete da linha da cintura e vou sobrepor com o meu segundo painel, né? Aqui eu percebi que deu uma puxadinha a hora que eu marquei a cintura, então significa que a minha linha guia não estava bem posicionada aqui na linha do pequeno quadril. Venho para cá, construo a minha linha de pequeno quadril lá no centro do recorte princesa e na lateral. Da mesma forma, eu vou trabalhar a linha do busto, onde eu tenho que provocar o encontro da linha que vem lá do centro da frente até a linha do recorte e até a lateral. Por fim, eu construo a minha linha de decote, né? E já tenho aqui fixado, né? Considerando o meu alinhamento de cintura, pequeno quadril e busto. Para facilitar a minha construção, eu vou dar um pique nesse tecido até a minha linha de recorte, no busto da mesma forma, e posso trabalhar a retirada do alfinete e vir sobrepor, né? Na mesma direção eu vou construir lá na lateral, colocar na minha linha de lateral. O próximo alfinete que eu tenho marcando bem a minha linha de baixo do busto, onde eu consigo aquele ajuste exato, né? Onde eu posso observar que eu tenho o painel bem parelhinho. Agora eu vou finalizar aqui acima da linha do busto, né? Sempre me orientando para a linha que está embaixo, a marcação do fitilho, né? E já está todo fixado o meu painel, o meu segundo painel de construção da Tomara que Cai. O que eu vou fazer agora? Vou retirar o tecido que está sobrando aqui, deixando aquela margenzinha necessária, né? Até a linha do busto, sempre me preocupando com dar mais piques na direção da onde eu tenho alfinetes e vou trabalhar a retirada até lá na linha da capa. Já posso trabalhar o meu decote aqui, de acordo com o desenho que eu já preparei, né? Retiro. Posso também dar alguns piques para o tecido se acomodar melhor. E vou retirar também o tecido que está sobrando aqui na lateral da minha frente.
A linha de cintura, ela necessariamente tem que estar bem marcada. Vou fazer os piques também da linha de cintura e da linha, outras linhas que eu achar necessário. Aqui eu já estou percebendo que o meu painel está totalmente ajustado, né? Esse ajuste eu consigo ainda melhorar no momento que eu vá sobrepor essa linha de recorte da frente. Trabalhando o quarto painel que fecha o nosso montante da blusa, eu vou trabalhar este painel de lateral a partir do recorte princesa, né, das costas, até o centro das costas. Então, o tecido que nós retiramos lá do manequim está aqui e eu vou planejar a minha linha guia. Se eu olhar para esta medida, mais ou menos o meio dela seriam 8 centímetros também, então venho da minha lateral que está reta, marcando 8 centímetros também nesta linha de baixo e vou traçar a minha linha guia a partir desta medida. Muito bem. A sequência do nosso exercício é trabalhar o painel de costas. Então, eu vou iniciar no centro das costas até a minha linha de recorte princesa, né? Então, seria este aqui o meu painel inicial. Na sequência, eu vou trabalhar o recorte até a linha da lateral. Eu venho com a minha telinha, da mesma forma como eu trabalhei na frente, eu venho com a colocação dele a partir do centro, fixo a tela lá em cima para que ela não caia, né? E vou trabalhando a colocação dele em todo o centro. Cintura, pequeno quadril, linha do busto e linha do recorte que eu planejei aqui com o meu fitilho vermelho, que eu vejo a sombrinha dele aqui. Então, vou trabalhar até a minha linha de recorte, sempre fixando no centro e na lateral. Muito cuidado com a colocação dos alfinetes, isso me ajuda a pressionar o tecido para que ele venha se ajustando bem ao corpo. Para a marcação do final da minha blusa. Mais uma segurançazinha aqui nessa colocação. Aqui eu já tenho o meu painel pronto para ser retirado, recortado e preparado a lateral dele. Podemos retirar, sempre observando aquela margenzinha para a gente trabalhar a sobreposição do painel seguinte. Retiro e vou trabalhar a forma de colocação do meu terceiro painel. A exemplo do nosso painel da frente, eu tenho que traçar agora com o painel que eu retirei, esta linha guia, aonde eu vou fixar exatamente no meio do painel que eu vou construir. De construção agora é esta de recorte até a lateral. Precisamos fazer os nossos piques antes, para que a gente tenha uma melhora na colocação do tecido. O da lateral nós já temos ele pronto aqui, né? E já podemos trabalhar a fixação do nosso painel com a linha guia exatamente no centro do painel a ser construído. Sempre lembrando que eu posso segurar o tecido ali em cima para não me atrapalhar. E vou começando aqui pela cintura, colocando, alinhando esta minha linha guia e lá no final, da onde eu vou trabalhar o meu bloco.
O que eu tenho aqui? Uma simples fixação de linha guia com o centro do painel que vai ser trabalhado. O que eu preciso agora? É alinhar com a lateral e com o recorte princesa. Vamos iniciando aqui pela lateral. Vou retirar o alfinete da linha da cintura, que já estava na parte da frente, e vou recolocar na minha parte de costas. Da mesma forma, eu venho aqui para essa fixação exatamente na minha linha de recorte princesa. Eu estou percebendo aqui, para que eu tenha esse alinhamento com a minha linha de cintura, eu estou pressionando demais o meu tecido. Então, eu vou soltar um pouquinho essa minha tela e vou tentar recolocar ela para que o tecido não se repuxe. Então, eu tenho como modificar essa colocação da linha guia de acordo com a minha construção, né, no encontro das linhas de cintura e de busto. Ok? Venho para próximo alfinete, coloco na linha da lateral, venho aqui para frente, retiro e sobreponho na mesma linha de lateral. Próximo, vou retirar, sempre retirando o alfinete que está embaixo, espiando a linha de marcação. Posso vir aqui para a linha de barra e fazer a mesma coisa, sempre retirando os alfinetes que tem embaixo, senão eles provocam um defeitozinho, né? E agora preciso trabalhar a linha de busto. Então, vou lá para a lateral, vejo que ele feche com a minha linha lá da frente. Nas costas também eu preciso que eles se encontrem. Se não encontrar e eu tiver alguma dificuldade, eu provoco esse encontro, reorganizando os demais alfinetes já colocados. Vou olhando para o que eu construí embaixo e vou trabalhando uma harmonia de traçado, aqui, lá, na linha de recorte. Então, eu tenho aqui toda a fixação na linha do recorte e tenho aqui toda a fixação de lateral. O passo seguinte seria retirar os excessos de tecidos, refilando e deixando uma margenzinha para a gente sobrepor ao painel que já está construído. A lateral, na lateral a mesma coisa. Bem importante agora os piques, né? Eu preciso dar o pique sempre na direção do alfinete que eu já coloquei. Vocês viram que ele se acomoda perfeitamente aqui na linha do busto também. Na lateral. E com isso eu tenho o meu painel mais bem organizado. Posso trabalhar essa parte de decote aqui, né? Já retiro o tecido que está sobrando. Aqui eu já estou enxergando melhor os meus bloquinhos já, praticamente todos eles em alinhamento com a linha da cintura, do busto, né? E do final aqui que a gente ainda vai traçar. O final da minha blusa e a linha aqui de recorte, aqui de decote, também a gente vai traçar para localizar melhor. Um segundo passo, depois deste alinhamento todo, seria a sobreposição desta sobra de tecido exatamente em cima do meu fitilho que vem de marcação, né? Eu retiro o alfinete, fixo ele lá na frente do bloco e vou trabalhando este alinhamento aqui de recorte. Recoloco o alfinete.
Já fiz isso até a linha da cintura. Agora eu vou trabalhar esta parte aqui de cima até a linha do busto e por fim eu trabalho esta região aqui, que é um pouquinho mais complicada e é onde o tecido tem um comportamento mais esticadinho. Então a gente vem pra cá, faz toda a eliminação da pence aqui neste recorte, né? Conversão dela nessa linha do recorte princesa. E a linha de busto. Sempre lembrando deste alinhamento, né, de traçado, para que eu tenha uma construção boa e perfeita, considerando o fio do tecido, né? Agora eu vou trabalhar esta região aqui de busto, tiro o alfinete, recoloco e por fim esta região aqui que é um pouquinho mais, eu vou segurar o tecido aqui para ele não soltar e venho para essa construção, sempre puxando o tecido e organizando ele para que ele faça bem o desenho do busto com o ajuste necessário. Tirar esse alfinete, porque eu já tenho essa parte já bem marcadinha. E aqui eu consigo visualizar que eu tenho o recorte bem ajustadinho. Passo seguinte seria a lateral, né? Também retiro os alfinetes da lateral, fixo lá na frente e venho para sobreposição, considerando esse ajuste que eu já tinha feito antes, respeitando porque não desmonte essa minha construção e que eu não tenha uma folga aqui, porque essa peça ela é bem junto do corpo. Ela se sustenta nesta eliminação de pence e neste ajuste de linha de decote, né? E de fixação bem ajustada de busto. Finalizo aqui a minha lateral, procurando encontrar esta linha, né, de busto para que eu tenha esse alinhamento. Pronta a lateral e venho para o recorte das costas. Já tenho aqui também os piques, né, que me possibilitem que eu venha para esta sobreposição e o tecido não se enrugue ou se solte aqui na modelagem. Vou trabalhar até no final e da cintura até a linha do busto também com o mesmo cuidado. Muito bem, está pronta a nossa mulagem de blusa tomara que caia e nós partimos agora para a marcação dele de linha de recorte lateral e recorte de costa, linha de decote e linha de barra. As demais linhas a gente já tem marcado, que é a linha de busto, a linha de cintura, centro da frente e centro das costas. A marcação poderá ser feita com uma canetinha, colocando sempre alguns pontos, né? Não precisa arriscar muito, né? Alguns pontos bem visíveis para a gente ter este olhar do todo no final da marcação. Então, linha de decote até o final das costas, do centro das costas, na linha de finalização da blusa, né? Nesses encontros de recorte sempre é bom fixar nos dois painéis para que a gente tenha essa marcação na hora do traçado e da melhora do traçado dele na mesa. Até a linha do centro das costas. E agora eu vou trabalhar o pontilhado de traçado na linha de recortes. Então, eu vou cuidar que a minha canetinha ela tenha a marcação do painel de centro e do painel das costas. Então, um pontinho em cada um deles já vai me definir aonde eu tenho que passar com a minha régua depois. Aqui é a minha linha de pique, né? Então, se vocês quiserem fazer
uma marcaçãozinha mais saliente, ela é importante para depois lembrar que eu tenho que definir essa marcação com pique, né? Algumas marcações a mais. Aqui eu tenho um outro encontro onde eu vou ter que sinalizar um pique na minha modelagem, mais marcaçõezinhas. Então, aqui eu já tenho todo o centro da frente, a linha de lateral, frente e costas também, os meus piques de linha de busto e de linha de cintura. E no restante seriam pontinhos que me digam aonde que eu vou visualizar isso quando eu tirar do manequim. No centro das costas, as mesmas marcações, né? Na linha de busto, o pique. Na linha de cintura, também. E finalizando com mais algumas marcações. O que é importante aqui que eu sinalize antes de tirar do manequim? Aqui é meu centro da frente, né? Coloco uma indicação. A minha lateral da frente. A lateral das costas. E o centro das costas eu tenho aqui. O que é esse meu exercício? É minha blusa tomara que caia, né? Aqui nós vamos colocar o tamanho, que é o tamanho do qual eu trabalhei no manequim. Nós estamos trabalhando aqui com o tamanho 38. E já temos aqui todas as indicações necessárias para que quando eu traçar essa modelagem na mesa, eu não tenha problema algum de deslocamento de painéis ou de erros possíveis. Agora a gente vai retirar do manequim e vem para a mesa para traçar ele melhor e já passando para o carretilhado, colocando margens de costura. Nós vamos agora retraçar esses painéis, né? Obedecendo sempre o desenho que eu obtive lá no meu manequim, né? E venho com essa construção a partir do desenho que eu obtive, né? Cuidando para ter sempre esse traçado mais harmônico, né? E passando pelos pontinhos com que eu tracei. A minha linha de decote, a minha linha de final de blusa. Agora, nós temos a linha do centro, eu posso utilizar a curva francesa ou a curva de alfaiate, a que melhor se comportar aqui para acompanhar a minha marcação inicial, né? Eu tenho aqui, na minha linha de busto, uma entrada a partir dela lá para a linha da cava, né? Então, eu tenho que respeitar isto. E da linha de busto até a minha linha de cintura, eu vou achar esse alinhamento, vou girando a minha régua de acordo com o desenho que eu obtive no traçado. Tem momentos que a curva francesa me ajuda mais, então a gente vai trocando para não criar ângulos e sim uma linha mais orgânica. Então, meu primeiro painel, o segundo painel da frente. A gente vai colocando a régua de forma que o meu traçado fique melhor. Da cintura até a lateral. Nós temos aqui, então, todos os painéis já retraçados, né, com todos os ajustes que foram feitos lá no manequim, né, aonde a gente obteve o painel número 1, número 2, 3 e 4, que contemplam o nosso exercício de hoje. Pronto a nossa mulagem,
A gente parte para carretilhar ela no papel ou no tecido que vai ser, onde vai ser interpretada a costura, né? Adicionando margens de costura e também trabalhando os piques de marcação. Bem importante, cintura em todos os painéis, né? Serão marcados lá no nosso molde e os piques de busto, conforme alinhamento, né, que a gente obteve na construção, respeitando o fio, deverão ser mostrados e representados no molde. Essa blusa, ela poderá ser dupla, né, onde eu vou tirar um painel de cada no tecido e um painel de cada no forro, provocando toda uma limpeza interna, né, e uma construção melhor.